Salve, rapaziada, esse vídeo aqui é um compiladão geral sobre a Série A, óbvio voltado mais para Vasco e Sport, porque foram os dois times que acabaram de mudar de treinador. O Vasco acabou de contratar Fernando Diniz, pois bem, acredite se quiser, e o Sport fechou com Antônio Oliveira. Óbvio que a gente vai dar muito mais ênfase aqui nesse vídeo para o Sport. Detalhe, o Vasco nesse momento é o 14º colocado com 7 pontos conquistados, tem a mesma pontuação do Fortaleza que está na zona do rebaixamento e tem um pontinho a mais só do que o Vitória, que é o 18º colocado com 6 pontos conquistados. Heitor, diz onde é que tu quer chegar. Vou dizer agora. Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco. Informação publicada pelo GE hoje durante a tarde. Meus amigos, vocês viram ontem como é que o Vasco tomou um gol com erros bizonhos na saída de jogo. Como é que o Vasco tomou gol contra o Palmeiras lá no Mané Garrincha com um erro bizonho na saída de jogo. Estão contratando o Fernando Diniz, que é a criptonita para o próprio Vasco, no meu ponto de vista. Você vai trazer um treinador que gosta de propor jogo, de ter a posse de bola desde o campo de defesa, desde a grande área defensiva. O time de Fernando Diniz tem que sair trocando passes dentro da grande área. Você não pode usar muito o lançamento, a bola longa, encurtar um pouco mais o jogo, não. Você tem que fazer... É igual ao futebol americano, para quem acompanha na NFL, as jardas, né? Você tem que ir conquistando jarda, metro a metro, vai, para chegar até o gol adversário. Meus amigos, isso não vai funcionar no Vasco não, viu? O caminho para a Série B está sendo trilhado. Contratando o Fernando Diniz, eu acho que o Vasco tende a se afundar na zona do rebaixamento. Óbvio, futebol, porra, pode chegar aí e fazer um grande trabalho maravilhoso. A gente não está aqui cravando exatamente o que vai acontecer. A gente quer observar o que é que ele fez nos últimos anos e tentar espelhar para esse Vasco. Eu acho que foi o pior treinador possível que o Vasco contratou. Aí, tipo, daqui a 2 meses o Vasco tá voando, jogando Libertadores, tá ligado? Não sei, futebol muda muito rápido, é muito volúvel. Beleza, mas assim, gente, só analisar os últimos trabalhos de Fernando Diniz no Cruzeiro, uma piada. Um dos piores trabalhos da história do Cruzeiro nos últimos 7, 8 anos de um treinador de futebol. Na Série A, o time foi afundando. O Cruzeiro só não caiu para a Série B. Eu estou exagerando agora, tá? Eu estou exagerando. Mas assim, se o Cruzeiro tivesse uma campanha antes de Diniz chegar de 12ª colocação, o Cruzeiro ia cair para a Série B, pô. A sorte do Cruzeiro é que o Cruzeiro, antes de Diniz chegar, estava ali, acho que era, sei lá, sexto, sétimo. Aí o time terminou na 8ª colocação, foi perdendo, apanhando, apanha, perde, empata. Aí você olha para o trabalho dele no Fluminense, outra comédia. O Fluminense, o trabalho dele, no caso, no início do ano passado, de 2024. O Fluminense estava na zona do rebaixamento, afundado na vice-lanterna. Por culpa dele. E ele, assim, ele causa uma infecção quase no clube, assim. Eu tô exagerando aqui um pouquinho, tá, gente? Tudo que eu tô falando, eu tô exagerando um pouco. Mas, assim, ele causa quase que um tumor quase no clube, assim, no modelo de jogo, porque essa saída de jogo desde o campo de defesa, dependendo de como ela é executada, isso pode causar seríssimos problemas no curto, médio e longo prazo. Até mesmo depois da saída dele, ele deixa aquela raiz infectada ali no clube. É impressionante, cara. Eu detesto o modelo de jogo de Fernando Diniz pelos últimos trabalhos. Na seleção brasileira, uma das atuações mais constrangedoras que eu já vi na minha vida foi Brasil e Uruguai, lá em Montevidéu. Acho que eu fui lá em Montevidéu. O Brasil tomou um vareio de bola do início até o final do jogo. O Brasil foi acuado durante 90 minutos. Tomou 2-0, se eu não me engano, fora o vareio de bola. Depois do 7-1 e depois do 4-1 contra a Argentina, que aconteceu esse ano, mas a Argentina, naquele momento, o Brasil não tinha jogado contra a Argentina, né, ainda. E jogou esse ano. Mas, tirando esse 4-1 contra a Argentina, para mim, e o 7-1 contra a Alemanha, para mim, a atuação mais constrangedora da seleção brasileira foi com o Fernando Diniz. Então, assim, você pega o recorte recente do Fernando Diniz, é catastrófico, é horroroso, é ridículo de ruim. Ainda bem que o Fernando Diniz não veio pro esporte. Eu agradeço todo dia, graças a Deus. E olha que eu nem sou fã de Tino Oliveira, não, tá? Eu não sou fã de Tino Oliveira, nem gosto muito do trabalho dele, não. Nem sei se vai dar certo aqui no esporte. Mas, assim, Fernando Diniz, para mim, é praticamente você assinar o atestado de rebaixamento. Lógico, eu sempre tento olhar para a contratação de Diniz e pensar como 880. Ou ele vai chegar e afundar o time na zona, ou ele vai fazer um grande trabalho e colocar o Vasco, sei lá, numa 10ª colocação com tranquilidade e estabilidade. Eu não consigo enxergar muito meio termo pro trabalho de Fernando Diniz do Vasco, não, tá? Mas, e não só no Vasco, em qualquer outro clube do futebol brasileiro, tá? Mas, enfim, aguardar, vamos ver no que é que vai dar. Menos mal, no caso, eu sou torcedor do esporte, né? Menos mal para mim, porque Fernando Diniz no esporte, para mim, é assinar o rebaixamento para a Série B na mesma hora. Com esse time do esporte,
dá para implementar esse modelo de jogo desde o campo de defesa com o Chico João Silva trocando passe na zaga dentro da grande área. Para mim, isso aí é testar o rebaixamento. Mas vai que ele mude, né, a ideia de jogo e aí, sei lá, nas próximas temporadas ele vai evoluindo e tal e se torna um treinador espetacular, fabuloso, coisa que ele ainda não foi. Já foi naquela temporada de 2023 com o Fluminense que ele foi campeão da Libertadores, verdade. Mas também agradecer ao seu Ener Valencia, que perdeu 3 gols cara a cara lá no Beira-Rio. Senão, Fernando Diniz nunca ganharia nada na carreira, tá, gente? Mas, enfim, aguardar, cara, mais uma vez, aguardar. Eu não tô aqui para cravar exatamente o que vai acontecer, mas só é analisar os últimos trabalhos de Fernando Diniz. É tenebroso de ruim. Mas, enfim, aguardar mais uma vez, né? Aguardar. Bom, régua passada de Diniz. Vamos passar aqui um pouquinho para a leitura de Antônio Oliveira e questões táticas aqui para vocês. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente, trazer aqui um pouquinho da leitura de José Novales sobre Antônio Oliveira. E depois a gente traz aqui um pouquinho também a questão tática que Dani Moraes trouxe lá no GE. Simbora. Então vamos lá. O Sport vai precisar de laterais atuantes, tá? Porque os laterais formam aí não somente uma saída importante para o jogo, uma transição importante para o campo de ataque, né? Como também cabe aos laterais inúmeras outras funções para a equipe do Antônio, né? Os laterais, por exemplo, eles precisam contribuir com os jogadores mais à frente na alternância em relação a quem ataca o fundo do campo, tá? E esta proposta do Antônio se insere dentro de outras propostas do modelo de jogo dele, que consiste em gerar armadilhas para os seus adversários, tá? Que consiste também em confundir bastante tanto marcação como o ataque das equipes adversárias, tá? Então, portanto, a proposta do time dele, que se volta para confundir tanto o ataque como o sistema defensivo das equipes adversárias, sinalizam claramente aí, né, que o Antônio Oliveira é um tipo de técnico, né, de jogo híbrido. Ele tenta levar para suas equipes um modelo de jogo híbrido em que atacar ocorre quando for necessário, defender ocorre também quando for necessário. Mais ou menos como era a Pepa, né? Mais ou menos como era a Pepa. É o famoso nem, entre aspas. O Pepa era mais ou menos isso. Nem era tão propositivo, nem era tão defensivo, atacava não tão bem assim, defendia não tão bem assim, e a tromba ia entrando. Antônio Oliveira é mais reativo, tá, gente? Antônio Oliveira é muito mais reativo do que Pepa, não tem nem comparação. Em geral, tipos de técnicos como o Antônio, que prioriza o jogo híbrido, tendem a ser muito mais defensivos do que quaisquer outras coisas. E este também é o caso do Antônio Oliveira. É um técnico que prioriza, acaba priorizando de uma forma ou de outra, né, o sistema defensivo. Não há muito como fugir disso, né? Então, os laterais, eles são vitais, né? A saída de jogo tende a buscar os laterais, né, que precisam acionar jogadores um pouco mais à frente, mas que também atacam o corredor um pouco mais à frente. Não cabe ao lateral necessariamente fazer ultrapassagem, cabe ao lateral, né, acionar um jogador de uma maneira mais direta, né, mais vertical à frente, mas também no lado do campo, né? Esta ação para fazer a transição da defesa para o ataque ocorre muito mais do que essa tentativa de transição em que o lateral faz um passe ali para um jogador, para um volante, por exemplo, né? A bola vai ao centro do campo e depois do centro do campo ela ativa, né, um jogador no corredor. Não, essa tentativa é feita diretamente na maior parte das vezes, tá? Ou seja, por quê? Porque a ideia é chegar ao campo de ataque com o máximo, né, o mínimo de tempo possível, né? Preferencialmente com velocidade, tá? Então, vai ocorrer quando um jogador do lado do campo for muito habilidoso, vamos ter, eventualmente, se ele tiver também, né, um meia com habilidade, poderemos ter, sim, situações em que o passe saia do lado do campo, vá até o meio campo, para depois buscar, né, um jogador na lateral. Mas, pelo que eu vi nas equipes do Antônio, né, inclusive um pouco tempo dele no Corinthians, né,
quando a bola sai do lado, nesse processo de transição, ela sai do lado do campo e ela busca alguém centralizado, né, dificilmente essa bola volta para o lado do campo. Por quê? Porque isso aí quebra uma das ideias, né, da proposta de jogo, que é chegar rapidamente à área do adversário. Em geral, se essa bola encontra o jogador centralizado, ele preferencialmente vai tentar acionar o jogador também de forma vertical, ou seja, vai buscar um atacante mais à frente. E quem é esse atacante? O 9. O 9 que precisa também ter importância para a equipe do Antônio, porque ele vai trabalhar no pivô e vai trabalhar também nessa distribuição direta, desse primeiro passo. A bola chega para ele e ele toca, encosta essa bola para alguém que chega, tá? Esse toque pode ser um pouco mais amplo, né? Encontrando também alguém ao lado, né? De um lado ou de outro. Esse toque pode ser, por exemplo, um toque ali para o lado, para o jogador que vai atacando o espaço ali pelo lado, ou um jogador que chega, né? Um meio-campista que chega para apoiar, ou um volante, né, preferencialmente um volante aí que faz ataque surpresa, que chega para apoiar esse atacante. Então ele recebe essa bola, ele toca e se apresenta à frente, né, atacando o espaço à frente para receber essa bola, tá? Então a gente tem essa saída que ela busca o lado do campo preferencialmente para chegar ao ataque, tá? Eventualmente busca também o centro do campo, né? Agora, há situações também, né, e aí isso mostra como o lado do campo é importante para Antônio Oliveira. Há situações também em que o jogador identifica que tem ali uma correlação de forças desfavorável. No corredor, fica difícil atacar o corredor, né? Fica difícil progredir pelo corredor. E aí o que acontece? No lugar, né, de fazer esse passe necessariamente para o meio de campo, né? E se houver uma identificação de que o corredor do outro lado está desocupado, né, ou fragilmente defendido pelo adversário, essa bola vai ser invertida. Então, algo que nós vamos ver no jogo do Antônio constantemente é também as inversões de jogo, razão pela qual, né, esse jogador do lado do campo, né, seja o lateral, seja o meia que ataca o corredor, ele precisa ter, no mínimo, habilidade para fazer essa inversão. Inversão é uma arma muito importante para o jogo quando ela é muito bem feita, né? E é uma perda de tempo, evidentemente, quando essa bola é mal lançada para o jogador do outro lado do campo, tá? Então, essas inversões também acontecia com o Pepa, tá, gente? A questão de jogada de transição, às vezes também acontecia com o Pepa também. Só que é o tal negócio, tu vai ter que ter jogador decisivo, vai ter que ter jogador que no momento da hora H não trema na base, que não desperdice contra-golpes bestas, vai ter que ter jogador rápido pelas laterais, que não é o caso do Lucas Lima, então ele vai ter que ser inteligente para montar essa escalação da forma mais coesa possível para o que ele quer de modelo de jogo. Enfim, cara, é complicado, vamos ver, né? Aguardar um pouco do trabalho do cara para cravar um pouco assim, se vai dar certo ou não, é um pouco precoce. Mas enfim, vamos continuar aqui, tá? Por que essa bola é invertida? Essa bola é invertida para o outro lado do campo, não somente pelas dificuldades que a equipe encontra nessa transição ali pelo corredor, né? Tipo, pelo corredor direito, né? Mas não somente por isso, mas também pelo fato de que inverter o jogo é algo que, em geral, pega muito a marcação adversária de surpresa, né? Ou seja, se converte numa pequena armadilha. Lembre-se que no começo eu disse que o Antônio Oliveira busca criar armadilhas para as suas equipes adversárias, né? É interessante também notar, né, que quando a equipe chega à área, esse processo de transição procura levar muita gente para a área adversária, tá? Então, o jogador do lado do campo, ele tende a atacar, muitas vezes a gente tem, né, lateral e mesmo o atacante do outro lado ali, chegando também ali ao terço final, nós temos o centroavante, né, centralizando, atacando ali o espaço central da grande área, e um meia, ou então um volante também chegando ali para apoiar o ataque da equipe. Então, tende a chegar com muita gente, tá? E aí, quando a equipe, eventualmente a equipe perde a bola, temos um problema aí, né? Nós vamos ter um problema, porque como é que vai recompor toda essa gente que chega à frente, tá? Então, para resolver esse problema, o Antônio, ele treina a sua equipe, prepara a sua equipe para não perder, digamos assim, né, que é a percepção que técnicos como ele tem, não perder muito tempo lá no terço final. É chegar ao terço final, procurar a solução da jogada o mais rápido possível, né, resolver o mais rápido possível para que os jogadores não percam muito tempo ali e também não se desconcentrem na sua missão de que ele está em campo para atacar e defender, né? Então a ideia chegou ali
ao campo de ataque, tem que finalizar logo. Por um lado, isso aí pode pegar a defesa adversária de surpresa, né? Agora, se não houver um grande treinamento para isso, o que a gente vai ter é jogador finalizando de qualquer jeito, né? E aí é bola para fora, bola para o lado, é bola para fora do estágio. Muita gente vai ganhar presente ali que estiver passando pela ilha, né? Que a bola vai... enfim, tem isso aí também. Mas finalizar rápido esquece, que não é com o esporte. Os caras demoram pra cacete pra finalizar. Mas talvez agora com o Antônio Oliveira tenha algum ajuste em relação a isso, né? Que sejam finalizações um pouco mais rápidas. Clareou, chuta, e não ficar rodando bola, que isso acontecia incansavelmente no jogo de Pepa, era insuportável. Inclusive, um dos últimos jogos do esporte na ilha contra o Bragantino, a gente viu várias vezes o time rodar a bola dentro da grande área e não chutar a merda da bola no gol. Eu espero que isso mude com o Antônio, né? Bem, ou seja, fica até um jogo feio em alguns momentos, tá? Por quê? Porque a ideia é finalizar o mais rápido possível, justamente para quê? Primeiro, para pegar a equipe adversária de surpresa, e nesse sentido também se insere aí dentro de uma pequena armadilha, de apresentar ali algo diferente com que a defesa adversária não está preparada, e assim por diante. Mas, sobretudo, por quê? Porque os jogadores estão em campo, sobretudo, para defender, principalmente para defender. Então, eles precisam, na verdade, quando chegarem ao campo de ataque, tem duas questões. Por um lado, eles vão chegar com muita gente, né, com muito apoio ao campo de ataque, à área adversária. Por outro lado, a finalização precisa acontecer o mais rápido possível. Dá para treinar a equipe para ser bem sucedida nessa proposta? Dá. Dá para treinar a equipe, sim, para ser bem sucedida nessa proposta aí, né? Agora, porque se você chega com muita gente, em tese, você tem muita gente que pode ser o finalizador, né? Agora, como eu disse, é necessário ter treinamento, né, para esse tipo de proposta, treinamento para chegada ao terço final. É importante que esse volante que chegue ali para o apoio, ele tem uma ótima finalização de fora da área, que ele vai ser acionado para finalizar em muitos momentos. É importante também que esse centroavante consiga ser um brigador dentro da área, não necessariamente para ele pegar essa bola e finalizar, mas para que ele consiga gerar espaços aí para que outros jogadores da equipe possam finalizar também, tá? Tudo isso dá para treinar. Agora, é importante, né, que o esporte tenha bons finalizadores para que o treinamento feito pelo Antônio facilite bastante essa ação ali no terço final, tá? Quando a equipe está marcando, né, está no setor defensivo marcando, você vai ter o centroavante que vai voltar ali pelo menos até o meio de campo. A gente via isso com o Davidson fazendo esse trabalho lá no Cuiabá, né? Agora, é muita gente que vai povoar a área. Acho até que as equipes do Antônio Oliveira exageram um pouco nesse povoamento defensivo da área, tá? Porque esse tipo de proposta, muita gente dentro da área tentando defender ali o espaço do goleiro, esse tipo de proposta, né, com poucos jogadores um pouco mais à frente para pegar essa bola e trabalhar a saída, obriga a equipe a fazer um lançamento direto para o centroavante. A gente via isso no Cuiabá muitas vezes. O Davis tinha, sim, alguma habilidade até de segurar essa bola, mas se não houver esse centroavante que segura essa bola ali, né, vai ficar complicado. Eu nem espero que esse centroavante, por exemplo, progrida com essa bola quando receber essa bola no ataque direto, né? Eu espero mais que ele consiga ali ganhar de cabeça, ganhar no peito e tal, segurar um pouquinho e fazer um passe para quem está chegando, para esse volume de jogadores que chegam. Agora, entendam, se os jogadores estavam, quase todos eles, dentro da área defensiva, eles vão chegar muito desgastados aí, porque vão ter que partir em alta velocidade até o campo de ataque, vão chegar muito desgastados, e isso também impacta na conclusão da jogada, na qualidade da conclusão da jogada, que tende a não ser a das melhores, né? Por isso que é essencial que esse centroavante seja um cara que consiga segurar ali, que consiga proteger, que consiga ganhar dos defensores nesse lançamento direto e assim por diante, tá? Além disso, quanto ao lançamento direto, muitas vezes quando as coisas não estiverem funcionando, quando os adversários marcarem muito o lado do campo, tá? As equipes do Antônio usam esse lançamento direto, tá? Para este centroavante, tá? Que também faz esse trabalho de pegar essa bola, matar essa bola no peito, segurar, fazer o passe, fazer essa distribuição. Repare a importância do centroavante, a mesma importância é necessário também termos ali para jogadores do lado do campo, que precisam correr, precisam ultrapassar, fazer essa ultrapassagem, precisa também recompor na medida possível, na melhor maneira possível, né? Precisamos também de volante que saiba arrematar de fora da área, precisamos de jogadores que sejam minimamente bons finalizadores. De tudo isso aí, a equipe vai precisar, tá? Se falhar num ou no outro desses pontos, o Antônio pode até conseguir corrigir minimamente, tá? Mas a equipe vai ter problema. É provável que a equipe vai ter problema, sobretudo se ele não conseguir resolver isso rapidamente. E aí, foram os problemas nas equipes dele, por exemplo, no Coritiba, né? Ele não conseguia resolver esse problema, né?
E aí o problema, por exemplo, da qualidade do pivô, né, que o jogador matava, esperava, tal, para que outro chegasse ali e tal, e aí isso aí foi terrível, foi praticamente decisivo para que ele não se desse bem na equipe. Então, olha só, gente, vai dar certo no esporte? Ele chega como uma aposta ao esporte, tá? Eu, sinceramente, não iria atrás de um perfil como o do Antônio de Oliveira, mas eu entendo a busca pelo Antônio de Oliveira, tá? Porque se você pensar que o esporte pode, na verdade, fazer um trabalho, pode ser aquele Cuiabá da temporada passada, tá ok. E acho que esse técnico, ele não é muito diferente do Pepa, tá? Então, nesse sentido, tá correta aí a busca pelo Antônio Oliveira, e acho que o material humano, embora não esteja a acompanhar muito o esporte neste momento, mas eu acredito, pelo que eu conheço minimamente do elenco, que material humano que a equipe possui, né, é adequado ao tipo de proposta aí que o Antônio Oliveira leva para suas equipes e certamente vai levar também para o esporte. Desejo sorte para o Antônio no seu novo clube, esse clube tão importante do futebol brasileiro, que é o esporte, e desejo sorte, sobretudo, para o Leão, que não pode ficar nessa posição na tabela. É isso mesmo, concordo com o Jota. Vou deixar o link aqui do canal de Jota, tá, gente? Na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário também. Para complementar tudo isso, Dani Moraes até trouxe assim uma análise rápida em relação a como é que o Sport tende a se defender agora com Antônio Oliveira no comando técnico. Sem a posse de bola, o Sport tende a se organizar numa linha de 5, né? Com o Rivera, que é o primeiro volante, como uma espécie de terceiro zagueiro ali, como uma espécie de líbero. Aí você teria João Silva e Chico, Igor Caris na esquerda e Hereda na direita, ou Matheus Alexandre aí, né? Até porque Matheus Alexandre já trabalhou com Antônio Oliveira no Cuiabá. E aí, dois volantes que seriam, sei lá, hipoteticamente Zé Lucas ou Duqueiroz junto com o Sérgio Oliveira, e pela direita Lucas Lima voltando para recompor, e Barleta pela esquerda também. E de centroavante ali, aí você vai ter o centroavante recompondo, nem recompondo, né? Só fazendo aquele para-brisa, né? Vai marcar o zagueiro, volta, vai marcar o outro, mas só para cobrir espaço, vamos dizer assim. Bom, para complementar aqui, o Sport com a bola pode se organizar dessa maneira aí. Com o Rivera fazendo a linha de 3 com o Chico e João Silva, isso já acontecia com o Pepa, não tem nenhuma grande novidade. Igor Caris e Hereda passando como alas, né? Os dois, em tese, é isso. E aí você vai ter um Sérgio Oliveira com o Zé Lucas ali como dois volantes, Lucas Lima, Cristian Barleta e Pablo. Ele gosta de ter jogadores de velocidade, né? O Antônio Oliveira, ele gosta de ter jogadores de velocidade pelas laterais, para fazer essa jogada da ligação mais rápido possível. Chegar ao ataque com o mínimo de toques possível. Então, Lucas Lima não é esse jogador. Ele é jogador para achar o passe e não para fazer a transição em velocidade. Ele é jogador para achar o passe para a jogada acontecer com velocidade e não para ele correr. Então, como é que vai ser isso, né? Se vai ser com o Lucas Lima de meia e Sérgio Oliveira vai ser banco, ou não, ou vai ser um 4-1-4-1 de Pepa. Enfim, cara, é aguardar muito o que é que o Antônio Oliveira vai fazer com o decorrer dos jogos aí na Série A. Bom, mais uma vez, não tem como a gente ficar aqui cravando coisas e já deu errado, vai dar certo. Enfim, no final das contas, para pegar o compiladão aqui, Heitor, Fernando Diniz no Sport e Antônio Oliveira. Cara, diante das limitações do nosso grupo, Antônio Oliveira. E olha que eu não gosto muito de Antônio Oliveira, tá? Mas com o Diniz é um ataque cardíaco a cada segundo na Ilha do Retiro, tá? Mas enfim, aguardar. Tamo junto, gente. Um abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Valeu!